Graça e paz, pessoal. Meu nome é Misael Moura, sou aqui da Igreja Batista da Lagoinha, sou líder da Juventude Legacy e estamos começando agora o nosso culto Legacy, né? Estamos transmitindo por meio do YouTube para poder alcançar a sua vida e nesse momento onde nós estamos possibilitados de estar ali no templo, a mensagem não vai deixar de ser transmitida. E eu acredito que essa mensagem vai de encontro ao seu coração e aquilo que Deus quer falar com você, Ele irá falar com você. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos, a iniciar uma oração aqui comigo. Pai, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui gravando esse vídeo. Deus, aquilo que o Senhor tem pra gente, que o Senhor possa cumprir na nossa vida. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração do meu irmão, trazendo paz, trazendo perseverança, trazendo esperança ao coração dele. Acalme o coração dele, Pai. Traga força para ele também poder passar por esse momento que está difícil, é um momento complicado. Mas eu sei que o Senhor já nos fez mais que vencedores. Pessoal, o nosso tema de hoje é lidando com o caos. A gente está, sim, vivendo um momento de caos, um caos em tamanho global. O mundo inteiro está passando por essa dificuldade, né? E é natural a gente ter medo, é natural a gente ficar ansioso. Nós somos humanos, é natural ter esses sentimentos. Mas uma coisa que isso não pode acontecer, uma coisa que não pode acontecer é esse sentimento nos dominar. Nós somos cristãos e Jesus, aqui, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi um agente de transformação. E transformação em meio ao caos. Jesus pregou a boa nova ali, trazendo libertação às pessoas. E todas as outras histórias que a gente vê, histórias de Moisés, histórias de homens que fizeram a diferença, eles só fizeram a diferença em meio ao caos. Então, Deus não precisa de um meio adequado, uma situação propícia para Ele fazer, para Ele manifestar o poder dele. Não. Ele é Deus independentemente da situação, Ele é Deus. E Ele pode sim resolver qualquer problema. Ele não precisa de uma ajudinha circunstancial, não. Ele é Deus também no vale e também nos montes. Ok? O nosso versículo está lá em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, eu vou ler o verso 2, 3 e 4. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que está acontecendo aqui, pessoal? A história de Neemias se dá no exílio. O Império Medo-Persa estava controlando, estava dominando sobre Israel. E algumas pessoas estavam conseguindo sair, voltar do exílio e ir para a província de Jerusalém. Ir para Jerusalém, voltar. E Neemias, sabendo disso, pergunta a alguns judeus: como estão essas pessoas que estão conseguindo voltar? As pessoas, os judeus e o irmão de Neemias respondem assim para ele: Neemias, as pessoas que estão conseguindo voltar estão encontrando grande dificuldade. Estão encontrando muita privação. Todo tipo de provação eles estão passando ali. Os muros de Jerusalém, as portas foram queimadas. Então eles estão sujeitos a todo tipo de humilhação dos inimigos. Qualquer um que for lá consegue fazer mal a eles, né? E quando Neemias escuta isso, Neemias fica extremamente triste. O texto fala que ele ficou dias chorando, orando e jejuando em prol daquelas pessoas perante a Deus, né? E você pode perguntar: tá bom, Misael, mas o que isso quer dizer? A história de Neemias, ela é totalmente, ela se passa totalmente em meio ao caos. Não há um momento bacana para a história de Neemias passar. O livro de Neemias, ele é sim em meio a um problema, e talvez a gente lê o livro de Neemias, a gente vê com certa tranquilidade, porque não somos nós que estamos passando por aquilo, né? Mas o livro de Neemias, por ele passar em meio ao caos, ele traz ensinamentos para a gente de como a gente consegue passar e fazer a diferença mesmo em meio ao problema. Eu dividi essa mensagem em 3 tópicos.
né? O primeiro tópico que eu dividi essa mensagem nesse texto é a primeira reação que Neemias tem ao escutar essa notícia. No verso 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira reação que Neemias teve: se separar e começar a orar, começar a jejuar, porque ele sabe que o importante é apresentar a situação para quem realmente consegue resolver, que é Deus. Ele em si, qualquer outra pessoa não conseguiria resolver aquilo. O império, ninguém conseguiria resolver aquilo, apenas Deus. E Neemias sabia disso. Então Neemias começa a conversar com Deus, começa a compartilhar. E a partir do versículo 5, Neemias vai falando com Deus como um pai, como um filho fala com o pai. Uma conversa íntima. E ele começa a falar: Deus, a tua palavra fala que se a gente clamar, o Senhor viria ao nosso favor. Então eu estou clamando, porque o Senhor precisa ir ali de encontro ao meu povo, ir de encontro ao meu país, à minha cidade. E eu já imagino Deus ali. Cara, Neemias está no meio de um problema, o povo de Israel está ali no meio de um problema, ele chorou dias e dias e dias. E o cara está conseguindo, o cara ainda é capaz de se compadecer pelo irmão dele. Ele está passando alguns problemas, mas mesmo assim ele está sendo capaz de se compadecer pelo próprio irmão. E Deus, eu imagino Deus assim, falando: cara, se ele é capaz de fazer isso, quanto mais eu. É importante a gente, quando a gente se depara com um problema, a gente entender quem consegue resolver ele primeiro, que é Deus. Então o nosso primeiro passo, assim como Neemias fez, é ir de encontro a Deus. É falar: cara, o nosso país está passando por um problema. O que eu tenho que fazer? Ir para Deus, orar, jejuar, orar, jejuar. O jejum vai trazer para a gente uma intimidade ainda maior. Vai trazer para a gente um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. A gente vai conversar com Ele de forma como um amigo conversa com outro amigo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não quer ser tratado como um chefe, aquele cheio de medo que vai conversar com Deus com medo. Não, Ele é seu Pai antes de qualquer coisa. Então, quando inicia o caos, é necessário a gente conversar com Deus primeiro. Primeiro passo, conversar com Deus. Segundo tópico, no capítulo 2, no verso 5. Capítulo 2, verso 5. E respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, ele era copeiro do rei, ele servia ao rei. E o rei reparou que ele estava triste. Não era de costume Neemias servir ao rei com um semblante cabisbaixo. Não era de costume, o rei percebeu isso. O rei fornece a ele uma oportunidade. Pergunta: eu posso te fazer alguma coisa, cara? É a primeira oportunidade que Neemias tem de fazer a diferença por aquela causa. E Neemias não tem dúvida, ele vai e pega a primeira oportunidade e começa a agir. O segundo tópico é começar a agir. Começar a agir. É importante quando a gente está no meio caos, a gente sim querer e fazer a diferença. Não, a gente não tem que preocupar. Nossa, Misael, você está falando isso, mas você não sabe, cara, eu só vou à rua. Eu sou uma dona de casa, eu não consigo fazer uma coisa para impactar o mundo. Neemias era copeiro. E ele não se preocupou com isso. Deus não preocupa com o que você faz. Ele não está perguntando se você tem 1 milhão de talentos. Não, ele está falando: faça o melhor que você consegue fazer. Aquilo que ele te deu de habilidade, faça o melhor com isso. Ele não está pedindo para você fazer o que o outro faz. O outro vai fazer aquilo que Deus falou para o outro. Você vai fazer aquilo que Deus falou com você. Talvez você consiga fazer a diferença mandando uma mensagem no WhatsApp toda manhã para uma pessoa, cuidando de uma pessoa. Talvez você consiga só cuidar de uma. O nosso pastor Emerson, ele falou algo muito interessante numa live que ele transmitiu ontem.
Ele falou assim da importância de focar no cuidado de uma pessoa, porque uma pessoa pode trazer milhares de pessoas para Deus. Eu me recordo da história do Gadareno, onde Jesus tem o cuidado de focar na restauração do Gadareno, expulsa os demônios ali, e depois que ele restaura o Gadareno volta para a cidade e prega para a cidade toda. Jesus focou em uma pessoa, e uma pessoa foi capaz de pregar por uma cidade inteira. Deus não está perguntando para você, não está pedindo para você fazer a diferença para o mundo inteiro, não. Talvez se você fazer a diferença só para uma pessoa, essa uma pessoa que foi impactada por você vai conseguir alcançar mais e mais e mais e mais. Comece a agir. Neemias teve a oportunidade e foi para cima. A oportunidade que você tiver, cara, vai para cima. Não pergunte se é muito ou se é pouco. Não deixe a indecisão te dominar. Não, porque a indecisão vai prender você e você não vai conseguir ir para um lado nem para o outro. E você vai se prender, vai ficar assim, cara, e não vai agir. Você vai ficar com tanta dúvida que você não vai agir, você vai parar só na oração. Oração, oração, oração. Oração é importante, mas é muito importante que você entenda algo. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. É importante a gente apresentar a Deus as causas, mas é importante também nós nos colocarmos nas mãos de Deus como ferramenta que produz a mudança na vida das pessoas. Nós somos ferramentas nas mãos do maior, do Deus, do único Deus que pode fazer a diferença. Então, meu irmão, Ele não está perguntando o que você pode fazer, Ele está te chamando. Se disponha a fazer a diferença. Se disponha a ser mordomo. Eu gosto de usar o exemplo de mordomia, o exemplo de Davi. Davi, quando estava servindo ali como pastor, pastoreando as ovelhas do pai dele, em certo momento ele estava ali pastoreando e aparece um leão. Aparece um leão e ele fala, cara, é a ovelha do meu pai. É a ovelha do meu pai. Ele não vai pegar as ovelhas do meu pai, eu vou lá. E Davi ia e matava o leão. Apareceu e aconteceu a mesma coisa com o urso. Apareceu um urso e ele falou assim, cara, ovelha do meu pai não. Talvez o pai dele até entenderia se ele fugisse. Ele falou, pô, é claro que o pai dele entenderia. Pô, meu filho, ali entre um filho e um leão e umas ovelhas, é óbvio que ele vai preferir o filho. Mas Davi não pensava assim. É a ovelha do pai dele. E ele foi para cima, matou o urso. Depois, quando o Jessé envia ele para o campo de batalha para levar o lanche para os irmãos dele, um alimento para os irmãos dele que estavam ali batalhando. Ele chega na batalha e ele vê Golias afrontando o povo do Deus dele. E Davi fala algo muito interessante. Quem esse cara pensa que é para afrontar o povo do meu Deus? Não, olha esse sentimento de mordomia. E foi para cima e matou Golias. Davi não se importou com com a situação que ele estava. Como pastor de ovelhas, ele foi e fez o melhor dele como pastor de ovelhas. E dentro sendo pastor de ovelhas, ele foi crescendo. Um leão, um urso e depois um gigante. Não importa a simplicidade daquilo que Deus te deu para fazer. Faça. Porque enquanto você faz, você vai ser moldado dentro dessa atividade. Deus não chama pessoas preparadas. Ele prepara as pessoas durante a atividade, durante o chamado. Terceiro tópico. Deus age em nosso favor. Neemias capítulo 2, verso 8, parte B. Diz assim, graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Deus age em nosso favor. A gente apresenta a situação a Deus, a gente conversa, a gente fala com Deus. Depois nós nos colocamos à disposição e começamos a agir. Uma coisa interessante que eu gosto de Paulo é que Paulo agia conforme a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo mandava ele lá, ele ia. Mas quando o Espírito Santo não falava com ele agia. Ele não ficava parado, ele continuava agindo. E todas as vezes que ele continuava agindo, Deus operava. É muito interessante, é importante a gente entender que às vezes Deus não vai falar,
faça isso. Deus não vai dar a direção, mas é importante a gente pensar e falar, cara, eu não posso ficar parado nesse momento. Na semana passada eu disse que as circunstâncias falam com a gente, os momentos falam com a gente. É um momento onde o mundo clama pela nossa manifestação. Então a gente precisa nos manifestarmos. Deus já está falando em âmbito global com todo mundo. E a partir do momento que a gente aceita esse chamado, a gente começa a agir, Deus começa a abençoar tudo aquilo que a gente faz. Porque é algo muito interessante, é um ensinamento que tudo que a gente quer que façam a nós, é importante a gente fazer ao nosso próximo. Não é aquela coisa causa e efeito, não. É que, cara, aquilo que você quer que fosse feito a você, é importante que você faça. Deus vai levantar, quando você se compadece pelo seu próximo, Deus se levanta e fala, cara, mesmo em meio a problema, cheio de problema, meu servo ainda continua fiel. E ele continua ali compartilhando, abençoando o próximo, abençoando o irmão, se preocupando com o irmão. Deus não está perguntando, conforme eu disse, o que você pode fazer. Não, Ele está te chamando, vem e faz. Porque independentemente disso, Ele vai agir. Ele vai estender as mãos dele, vai abençoar. Tudo aquilo que a gente se dispor a fazer em prol do nosso próximo será abençoado por Deus. Eu convido a você a fechar seus olhos, eu quero ministrar algo no seu coração também. Eu quero liberar para você toda sorte de bênção, ousadia ao seu coração também. Que esse momento não seja um momento de aflição, um momento de medo, que esse medo não te trave, não te pare. Não, você vai vencer esse medo. Você vai vencer esse medo e vai agir conforme Deus tem falado com você. E você vai fazer a diferença na vida das pessoas. A minha oração é essa, que tudo isso que foi dito aqui, toda essa mensagem que foi pronunciada aqui possa cair no seu coração. Que esse fruto possa alimentar, possa trazer força a outras pessoas. O nosso papel é ser um agente de transformação. Nosso papel não é ser aquele agente que só anuncia o caos, que só fica compartilhando mensagens de caos, trazendo confusão, trazendo ansiedade. É importante sim a gente estar consciente da situação. Eu escutei uma frase que fez total sentido na minha vida. É importante o cristão estar com uma Bíblia na mão e o jornal na outra. Porque na Bíblia ele vai aprender o que deve fazer e com o jornal ele vai entender onde ele deve fazer. É muito importante a gente não deixar que a situação nos trave. Deus não precisa, meu irmão, de uma situação favorável para agir na nossa vida. Ele não precisa de que o mundo se acalme ou que a gente se torne uma pessoa melhor para ele agir. Não, ele fala, vem do jeito que você está. Eu convido você a fechar seus olhos. Eu vou orar, encerrando a nossa mensagem de hoje. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu peço que o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Que o Senhor vá de encontro a toda e qualquer necessidade que o meu irmão tem. Pai, venha motivá-lo, venha capacitá-lo ainda mais para que ele possa fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos do manifestar do teu poder em nossa vida, Pai. E comece, Pai, a nos usar. Nos colocamos à sua disposição para que o Senhor nos use da maneira que o Senhor bem entender. Meu irmão, continue ligado nas nossas redes sociais, continue conectado, porque eu tenho certeza que toda mensagem que sair nas nossas redes irá de encontro ao seu coração. Eu me despeço de você e até a próxima semana.